Olá, mais uma vez. Estamos aqui para mais um estudo das nossas lições da Escola Sabatina. Dessa vez é a lição de número 7 do terceiro trimestre, não é? Sobre vida santa. É mais uma lição muito importante para os nossos dias. Portanto, vamos iniciá-la com uma oração. Santíssimo e poderoso Deus, agora nós nos entregamos nas Tuas mãos, para que Tu continues conosco, iluminando a nossa mente, para que possamos ser transformados e que a nossa vida, cada dia, seja mais de acordo com a Tua santa vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, como de costume, vamos ver o verso para memorizar. E como eu não memorizei, mais uma vez, vou ler aqui na minha Bíblia, que já está aberta, no respectivo versículo, que é 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Vamos ler aqui, 4, versículo 7, diz assim: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É exatamente o contrário que o mundo hoje está andando. O mundo está indo para a dessantificação, se nós podemos dizer assim, né? Ou seja, para se tornar cada vez mais imoral, cada vez mais violento, cada vez mais perigoso, cada vez mais sensual. Enfim, o mundo está sendo atraído pelo pecado, cada vez mais intensamente, com o apoio da mídia, dos jornais, das revistas, e de um modo geral, isso é uma grande atração para o mundo. Bom, Deus não nos chamou para impureza, sim para santificação. Nós devemos ser povo santo. Agora, o que significa isso? Muitos poderiam perguntar, inclusive, tá, mas eu levo alguma vantagem com isso? Já que nesse mundo se fala tanto em vantagem, etc. Vamos explorar um pouquinho esse assunto aqui, não é? A nossa lição, ela fala em progresso, em progredir cada vez mais. Bom, aqui já começa a aparecer um aspecto importante. O cristão não deve se acomodar, ou deve ser alguém que pensa assim, bom, eu não vou progredir porque isso é pecado. Não, progredir não é pecado. Estudar mais, aprender mais, ganhar mais, ter mais capital, ter mais bens, nada disso é pecado. Só se torna pecado caso conseguir estas coisas de maneira fraudulenta, ou se por meio disso se tornar egocêntrico ou orgulhoso, ou o eu, não é? Muito fanático por essas coisas. Então, daí sim, daí é pecado. Mas agir honestamente para conseguir os bens, para crescer, para desenvolver-se, isto é o que Deus quer, não é pecado. Bom, mas como se consegue isso? Bom, então o progresso deve ter duas componentes. Primeira componente, o progresso espiritual, ou seja, o progresso com base em princípios de vida. É por isso que nós temos a Bíblia. É por isso que estudamos as lições da Escola Sabatina. E essas foram orientações que Paulo estava dando aos Tessalonicenses, não é? Então, o progresso espiritual, ou seja, o crescimento espiritual, ou seja ainda, o crescimento no conhecimento da verdade, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é saber como Ele é, torná-lo exemplo em nossa vida, não é simplesmente querer imitar a Cristo e não conhecê-lo bem. Então nós temos que conhecê-lo muito bem, e cada dia mais aprender mais dele. Isto é progresso espiritual. Isto é santificação. A santificação necessita do aprendizado espiritual. Nós não vamos nos tornar mais santos se pararmos no tempo em termos de crescimento espiritual. Como pode alguém tornar-se melhor se não tiver o conhecimento de como proceder para ser melhor? Como Deus vai transformar uma pessoa se a pessoa insiste em permanecer na ignorância? Deus transforma a pessoa através dos seus ensinamentos. Mas nós não podemos ficar acomodados aí no nosso canto, não fazendo nada, não estudando a Bíblia, não estudando as lições, não lendo livros, não dando estudos, não transmitindo nossas informações, nosso conhecimento a outros, não ajudando a outros. É por esses recursos que Deus nos transforma, por esses recursos que Ele nos santifica, não é?
Bom, uma vez adquiridos esses recursos, então nós teremos os fundamentos para o progresso material. E aí o progresso material se tornará um progresso desejável, porque aqui nessa terra nós precisamos trabalhar, não é? Nós precisamos negociar, como vamos estudar mais adiante, ainda nessa lição de hoje. Então o que Deus deseja de nós? Qual é o grande desejo, a vontade de Deus para nós? É a santificação. Isto vem antes de todas as outras coisas. E santificação significa aprendizado da parte de Deus. Ser aluno de Deus. Crescer com Jesus. Viver com Jesus. Ter o Espírito Santo em nós. Por isso, nós devemos ter perfeito controle sobre o nosso corpo. Porque o que nós somos, a nossa mente, onde nós pensamos, onde nós aprendemos, onde nós ensinamos, onde nós crescemos espiritualmente, ela faz parte do corpo, é o cérebro. Então nós temos que cuidar muito do corpo, né? Temos que ser santos. E o que é, afinal de contas, ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. Nesse mundo, esse é um conceito importante. Os anjos, os outros seres que vivem em sociedades, em culturas ou lugares, outros planetas, onde não há pecado, esse conceito de santidade não faz sentido. Eles já são santos, eles são separados de quê? Não, nós aqui nesse mundo precisamos estar separados do mundo. No mundo, viver no mundo, mas não do mundo, né? Não para o mundo, no sentido de satisfazer o mundo, e sim para o mundo no sentido de trazer de lá, tirar de lá pessoas que estão no mundo para serem como nós, santas, separadas do mundo. Então nós, enquanto vivemos nesse mundo, temos que ter este conceito de santidade que para nós, particularmente nós aqui nesse planeta, é muito importante. Nós somos seres que precisamos nos separar do mundo para sair deste mundo, né? Então nós temos que ter um corpo que seja zelado, cuidado, desde a saúde, o que nós ingerimos, como respiramos, os exercícios físicos, né, os princípios de vida, né, tudo isso precisa ser muito cuidado. Para que, enfim, para quê? Mais um objetivo aqui que entra no nosso estudo, muito importante. Para sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o grande propósito, para vivermos sempre e sermos felizes. Este é o grande propósito de Deus. Bom, é no corpo que nós temos as sensações, é no corpo, pelo corpo, com o corpo que nós fazemos as coisas, nós usamos as mãos, os pés, né? Enfim, a boca, tudo, né? O corpo existe para ser bonito, né? Nós temos que ter cuidado do corpo para que ele seja bonito, né? Então por isso eu me penteio, para ver se fica um pouquinho melhor do que o... né? Bom, você já viu alguém dizer assim, olha ali, que espírito bonito, aquele é um espírito bonito. Mas não nem vê o espírito. O espírito tem forma, tem orelha, tem braço, tem cabelo. Não, o espírito, não. O corpo é para ser bonito, nós temos que cuidar do corpo, mas não exagerar, porque hoje no mundo estão tendo cuidados do corpo que artificializam o corpo, né? Torna o corpo artificial. O corpo, a beleza no corpo, segundo Deus, isso dá para estudar na Bíblia, e Ellen White também, a beleza segundo Deus é o natural, a beleza natural, não a artificial, né? Cuidem bem desse aspecto aqui. Então o corpo, ele deve ser usado para a santidade, ou seja, também separar do mundo, para que vivamos melhor, uma qualidade de vida melhor, sejamos mais felizes, né? Que tenhamos uma saúde melhor. É para isso que Deus nos quer. Que possamos trabalhar melhor, possamos dar melhor exemplo. Nós, cristãos, adventistas, temos sim que almejar uma vida melhor aqui, já nessa terra. Tá certo? Nós não temos que ser ambiciosos no sentido de querer aqui nessa terra ser os mais ricos, ou os mais poderosos, ou os mais influentes. Deixa que isso Deus conduza. O que nós temos que colocar prioridade é ter um corpo bem saudável, bem cuidado, para que nesse corpo Deus desenvolva em nós um caráter cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que procurar. E é nisso que nós diferenciamos dos outros. De tal maneira que os outros, vendo a nós,
muito embora não nos participamos de farras, de festas, né, de noitadas, etc., vejo em nós pessoas mais felizes. Aliás, se nós, adventistas do sétimo dia, não formos mais saudáveis, há exceções, problemas fora de controle, certo? Não formos mais felizes, não tivermos mais esperança, não formos melhores no que fazemos do que os outros, então tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, tá certo? Nós temos que ser bons em tudo que nos compete, tá certo? Então, qual é o plano de Deus? Que nós sejamos puros, que nós sejamos santos, né? Para sermos mais felizes e sermos superiores aos do mundo, os gentios de hoje, que são os mundanos, né? Se não for assim, procure mudar alguma coisa na sua vida, procure ajuda, fale com seu pastor, com seu ancião, ou, enfim, com quem você acredita ou confia, estude na Bíblia, estude essas lições que são sempre maravilhosas. Eu não conheço nenhuma das lições que não foi maravilhosa, que não contribuiu com a minha vida e com a vida de muitos. Estude e procure e cresça. Encontre o jeito cristão de viver que seja gostoso, agradável. Não é? Nós não devemos ter um estilo de vida que seja um estilo triste, um estilo de vida ruim, um estilo de vida que você tem que estar, puxa, tomara que Jesus volte logo porque é ruim de ser cristão. Não, somos perseguidos, vamos ser, temos os problemas, as nossas restrições, o nosso caminho é estreito, nós temos que seguir, mas neste caminho estreito temos que ser felizes. E felizes não só com a esperança do futuro, de um futuro melhor, de um futuro eterno. Isso já é um grande motivo para sermos felizes, mas também porque aqui na Terra temos motivos. Temos uma família feliz, nem todos podem ter, às vezes só ele tem essa esperança, né? Só ela. Às vezes os outros não são, então aí tem problemas, né? Sempre tem alguns tipos de exceções que estão fora do nosso controle, daí vamos fazer o quê, né? Mas nós, em geral, temos que ter essa felicidade do cultivo das coisas boas aqui na Terra por meio dos princípios que Deus nos deu para viver. Esse é o seu plano para conosco. Aliás, o plano de Deus com o ser humano quando criou não era viver num ambiente de pecado como hoje. Isso é uma exceção. Deus gostaria que Adão e Eva vivessem sempre na felicidade completa e total. Bom, aconteceu o que nós sabemos, né? Então nós também devemos negociar. Aqui nessa terra nós precisamos viver trabalhando, ou seja, negociando, não é? Há aquele que compra e vende o seu trabalho, etc., trabalha para os outros, aquele que tem loja, aquele que tem fábrica, aquele que viaja de um lugar para outro, que visita nas casas. De um modo geral, nós trocamos dinheiro, né? Trabalho por dinheiro, mercadoria por dinheiro, e compramos nossos bens, nossas coisas que nós precisamos, negociamos. Mas o adventista do sétimo dia precisa aprender a negociar amando o próximo. Tá certo? Isso é muito importante. Não enganando o próximo, não querendo ser mais que o próximo, e sim servindo o próximo. Convenhamos, neste mundo, isso é difícil, porque quase todos, há exceções, quase todos negociam passando os outros para trás. E você vai querer também sobreviver, não passando os outros para trás, né? Não é fácil. Tanto que, nestas últimas semanas, um casal de pedintes devolveu 20 mil reais, todos devem saber disso, e deu manchete nacional em todas as redes de televisão, jornais, etc. E brindaram eles e não paravam de falar nesse assunto. Acharam um casal de gente honesta. Como é raro, é tão raro que foi manchete. Aqui, nesse planeta, o governo nos engana. A gente está vendo as CPIs por aí. As empresas procuram nos enganar. Só basta ligar a televisão. Os empregados querem enganar as empresas e os cidadãos querem enganar uns aos outros. Todo mundo quer levar vantagem. E nós, sozinhos, e mais alguns que estão por aí, que não fazem parte da nossa comunidade de Adventistas do sétimo dia, são honestos. Mas são poucos, bem poucos. Bom, que sejam poucos então. E estes outros poucos nós temos que encontrar no mundo para trazê-los para cá. Inclusive esse casal deve ser procurado. Porque eles merecem ser salvos.
E há muitos outros que não são honestos, mas que, se forem ensinados devidamente, se tornam pessoas honestas. E saem do mundo. E se separam do mundo. E se tornam santas, como nós somos ou devemos ser. Que esse seja o princípio que pautue a vida de todos nós. Santíssimo Senhor Deus, fica conosco. Nos torne diferentes, superiores, de tal maneira que em nossa vida, mesmo que não falemos nada, sejam os outros atraídos para este caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá. Até o próximo estudo. E vamos nos aprofundar nessas lições. Tchau.